Olá, meu nome é Felipe, do Felipe Design Auto, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou designer automotivo, especialista em customização automotiva e ajudo pessoas comuns a customizarem os seus próprios carros. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar alguns dos projetos que eu criei, seja por hobby ou para algum cliente final de fato, para que você consiga entender ali quais foram as soluções que a gente escolheu, de onde vieram algumas ideias e sim, principalmente para você poder se inspirar para montar o seu projeto de customização, tá? Quando se cria um carro novo, o design é uma das principais etapas no desenvolvimento desse modelo. Isso porque é através do design que o carro reflete os valores da marca, que ele ganha apelo visual junto ao seu consumidor final e também ele ganha personalidade. Cada carro tem a sua própria identidade, a sua personalidade. E justamente por isso o design ele deve ser levado em consideração também durante um projeto de customização, para que você consiga ali ressaltar algumas características positivas do design dele, de repente disfarçar algumas que não sejam tão interessantes, mas acima de tudo fazendo com que o seu carro tenha a sua própria cara, a sua identidade e que ele consiga também respeitar a cultura automotiva a qual ele está inserido. E falando em cultura automotiva, uma das principais culturas automotivas que existem é a dos air-cooled, que são aqueles carros com motores refrigerados a ar, aqueles Volkswagens antigos. Não são somente Volkswagens, é verdade, mas a grande maioria são, principalmente aqui no Brasil, e são modelos como Fusca, Kombi, Karmann Ghia, Variant e por aí vai. O mais legal é que no mundo air-cooled, tanto os modelos originais quanto os customizados são bem valorizados. O pessoal costuma respeitar muito quem opta por manter um projeto mais na linha original e também por quem opta fazer um projeto um pouco numa linha mais customizada. E dentro da categoria dos customizados existem diversas culturas, diversos estilos de customização para quem está pensando em montar um air-cooled customizado. Essa diversidade de culturas, de estilos ou até mesmo de tribos de customização pode fazer com que a pessoa que pretende customizar o seu carro tenha dúvidas e fique meio perdido em qual estilo de customização seguir, qual cor escolher, se determinada roda combina com aquele estilo e por aí vai. Quem acompanha os programas de customização de carro do Discovery Turbo, como Overhaul e Carros Irados, por exemplo, sabe que ter um designer automotivo para auxiliar no processo da customização é fundamental. Entretanto, aqui no Brasil ainda não é comum as pessoas ou oficinas procurarem designers para elaborarem os projetos de customização dos seus carros. Essa é uma realidade que particularmente eu estou trabalhando para mudar. Quem sabe um dia a gente chega lá. Bom, para te dar algumas inspirações, mostrar o quanto o design pode contribuir para uma customização bem feita, com qualidade e te ajudar a ser mais assertivo nas escolhas de acessórios e de peças do setup que você vai escolher montar para ele, eu separei neste vídeo 10 projetos de customização que eu fiz das mais diversas escolas para air-cooleds. Então nós vamos falar de Restomod, de Rallycar, de German-Look, Kaulook, por aí vai. Todos esses projetos, ou foram feitos por hobby ou foram feitos para um ou outro cliente meu. E para cada um deles eu vou explicar as modificações propostas, o que a gente pensou. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai adorar. Vamos começar pelo Brasília Restomod. O Restomod, apesar de ser uma origem que remonta aos anos 50, a sua popularização é relativamente recente no universo da customização automotiva. O nome vem da junção das palavras restoration e modification, e define uma restauração usando componentes e peças atuais. O objetivo é ter o estilo do carro antigo, mas com todo o conforto e desempenho de um carro mais novo. Esse projeto teve como base um Brasília 4 portas, e o objetivo era conferir a ele um visual atualizado e clean. Então vamos começar falando da pintura. O tema Restomod fica bem evidenciado na pintura saia e blusa, que junta uma cor moderna
no caso o laranja Saara, que é do catálogo atual da Volkswagen, e o branco Pérola, que é do catálogo da Volkswagen nos anos 60. Essa mistura dessas duas cores ajuda a criar um visual clássico, mas com aquele toque especial de modernidade. Falando agora da frente, os carros modernos não usam mais para-choques cromados. Hoje eles costumam vir sempre na cor da carroceria. Por isso, os para-choques dianteiro e traseiro, assim como as molduras dos faróis, foram pintados de branco pérola, combinando com a pintura inferior da carroceria. Isso ajuda a reforçar ainda mais o visual clean do Brasília. Rodas e pneus. Uma das rodas mais famosas no meio Hercules são as EMP BRM pretas de aro 15 e foram escolhidas para dar uma modernizada no visual da velha Brasa. Essa roda possui versão de 4 e 5 furos e elas têm desenhos bem diferentes, tá? A de 4 furos tem 4 raios, a de 5 furos tem 5 furos. Para o projeto em questão, a gente escolheu a de 5 furos. Se você conhece o Brasília, você sabe que a furação original do Brasília é de 4 furos. Então, nesse caso, seria necessário o uso de um adaptador para que fosse utilizada essas rodas, tá bom? Bom, essas rodas serão calçadas nos pneus de medida 175/70 aro 15 na frente e 185/60 aro 15 na traseira. Os pneus maiores atrás ajudam a dar uma postura mais agressiva para o carro, juntamente com essa suspensão que vai ser levemente rebaixada. Falando agora das laterais, as maçanetas originais dos carros antigos possuem um visual um pouco mais pesado se comparado com as maçanetas dos carros mais novos. Então ajuda a dar uma pesada no visual, né? Para ajudar a deixar esse visual limpo, foi escolhido por removê-las. Então as portas passam a ser abertas por acionamento de controle remoto. Já os retrovisores, que são do modelo raquete, são pintados acompanhando a mesma cor laranja Saara da parte superior da carroceria. Próximo projeto, Envemo Super Rally. Que tal um projeto de customização em um fora de série nacional? Bom, o Envemo Super 90 é um carro nacional e uma das melhores réplicas do mundo dos Porsches 356. A proposta desse projeto era fazer um carro de rally de época, por isso ele foi rebatizado como Super Rally 90. A transformação de um carro em um carro de rally ou rally car é definido pelo regulamento da competição pela qual ele vai competir. Mas o objetivo nesse projeto era conferir apenas um visual de carro de rally de época, com os principais itens estéticos e funcionais para provas de rally de forma geral. Esse tipo de customização é muito comum em donos de Porsches antigos, principalmente lá fora, pois muitos foram utilizados em competições desse tipo. Vamos começar falando da Livery, então, que é a pintura, né? Aqui optou-se por manter uma pintura prateada, que seria original do carro, mas o grande destaque vai para a numeração na porta. Os carros de corrida têm números de inscrição e aqui eles aparecem inseridos na porta. O numeral 90, obviamente, é uma alusão ao nome do carro, né? O Envemo Super 90. Então a gente decidiu fazer essa homenagem colocando o numeral na porta. Falando agora da parte da frente, os faróis de milha e neblina são itens obrigatórios em qualquer carro de rally, porque eles auxiliam na iluminação nas estradas à noite e foram inseridos aqui nesse projeto. As fitas nos faróis, principalmente, servem para evitar que os estilhaços fiquem espalhados pela pista em caso de alguma quebra, como vocês podem observar nessa imagem de um Porsche 356 que também faz uso dessas fitas nos faróis. Já as cintas de capô são itens de época e serviam para manter o capô fechado em altas velocidades, porque naquele tempo, né, as peças não eram tão resistentes, então era relativamente comum os capôs levantarem em alta velocidade. Rodas e pneus. Aqui seriam rodas de aço originais, porém sem calotas. Em carros de corrida, as calotas não são muito práticas e acabam correndo o risco de se soltarem. Além disso, essas rodas nuas contribuem para um visual mais espartano e racer. Já os pneus são de uso misto e nas medidas 185/70 aro 15. Step. Um item de época muito usado em carros clássicos são os bagageiros. Aqui
Esse bagageiro é usado como um suporte para um step extra, item mais que necessário em provas de rally, porque você não pode perder uma prova porque simplesmente um pneu furou, né? Então, esse pneu é amarrado nesse bagageiro que fica ali sobre o capô do motor com as mesmas cintas de couro que aparecem na frente e que prendem o capô. Fusca Cal Style. O Cal Style ou California Style surgiu em Los Angeles nos anos 70 e é oriundo da cultura lowrider. Já na década seguinte se espalhou pelo mundo, chegando nos dias de hoje até o Brasil. O Cal-Style compartilha com o Lowrider a proposta de rodar baixo e devagar, o Low and Slow, e o uso extensivo de cromados. O primeiro Cal-Style foi feito em um Carmanguia, mas os modelos mais usados são os populares Fuscas mesmo. Geralmente são utilizados acessórios de época que contribuem para um visual bem vintage. Esse projeto foi feito para um cliente que queria montar um Fusca 71 usando o conceito do branco com detalhes vermelhos. E é isso aqui que a gente vai explorar e explicar o que adotou em cada solução de design. A janela Safari era um opcional de época em alguns países, não aqui no Brasil. Já o teto solar o ragtop vermelho está muito em voga nos últimos projetos feitos aqui no Brasil e ambos contribuem para uma melhor ventilação interna e dão também aquele ar clássico aos Fuscas, né? Acessórios de época agregam muito valor, principalmente em um Cal Style. Na frente foram utilizados para-choques poleiros que eram de série até o ano de 1970. Esse aqui, como é um Fuscão 71, ele já não utilizava mais esse para-choque. Então aqui optou-se por utilizar um modelo de para-choque mais antigo. Esse tipo de para-choque contribui para um visual mais elegante. Os retrovisores são os famosos Albert, instalados junto aos paralamas dianteiros. Já os faróis receberam grade, que era um outro opcional de época e que você consegue observar aqui essa peça como que é, né? Ela tem diversos tipos de desenho, foi escolhido esse aqui por dar um visual agressivo sem deixar muito pesado. Rodas e pneus. As rodas combinam com a pintura da carroceria e foram escolhidas as Smooth vermelhas Aro 15. Já os pneus são nas medidas 185/55 Aro 15 na frente e 205/60 Aro 15 atrás, que dão uma postura mais esportiva ao modelo, juntamente com a suspensão que é rebaixada. Quando a gente está falando da pintura, né, a cor escolhida para a carroceria foi a cor branco pérola, que eu já tinha falado no projeto do Brasília, né, que era uma cor de catálogo do Fusca nos anos 60, mas com um detalhe muito especial, que é o friso Flash Alce Trim vermelho. Esse friso diferenciado era disponibilizado para alguns Fuscas no mercado australiano, por isso que ele recebe esse nome, Alce Flash Trim. E ele tem sido muito utilizado em vários projetos de customização aqui no país. Nessa foto vocês conseguem observar, né, um modelo original australiano que faz uso desse tipo de friso. Para o interior de um Cal Style, assim como o exterior, foca muito no uso de acessórios de época e busca uma estética mais clássica. Tudo isso pode fazer os mais desavisados acharem que se trata de um interior 100% original. O conceito branco com detalhes vermelhos também está presente no interior, onde o vermelho ganha um pouco mais de presença do que do lado de fora. Então aqui nós vamos começar pelo painel e volante. Optou-se por manter tanto o painel original, que é de jacarandá, né, nesse caso, do Fuscão, quanto o volante, que é o clássico volante cálice 180 graus. Esses dois itens são muito apreciados por entusiastas da cena air-cooled e por isso optou-se por mantê-los. Nesse caso, sem modificações, tá? Em uma customização também é importante identificar quais itens não necessitam ser mudados. Falando agora dos bancos e da tapeçaria, a cor escolhida para o interior é o vermelho Pigalle, que é mais conhecido como vermelho Turim.
Ela era uma das cores opcionais padrão de época dos Fuscas e combina muito bem com o flash all string vermelho do exterior. Esse revestimento cobre tanto os bancos quanto os carpetes e também os painéis de porta. Aqui vocês conseguem ver como que é esse tipo de interior num modelo de verdade, né? Manopla de câmbio é utilizado o modelo Runner Billet de engate rápido e a estética é clássica, porém é esportiva. E o acabamento cromado combina com a proposta Cal Style, que no exterior traz os cromados nos frisos. Indo agora para os painéis de porta, eles seguem o mesmo padrão do restante da tapeçaria em vermelho turim. O destaque vai para a porção em jacarandá, que combina com o painel de instrumentos. Esse tipo de revestimento também era um opcional de época para os Fuscas que saíam ali com o painel jacarandá, como eu falei, que era o caso dos Fuscões, né? Fuscão 1500. Fusca Germanlook. A proposta para esse Fusca 1970 Série 2 era customizá-lo seguindo o estilo Germanlook. Como o próprio nome sugere, o Germanlook é uma escola que surgiu na Alemanha nos anos 70, com os primeiros Volkswagen usando peças Porsche, se valendo da relação entre as duas empresas. É um estilo de customização relativamente discreto, marcado pelo uso de rodas maiores, alguns acessórios alemães e carroceria original. Fez tanto sucesso que logo carros de outras marcas alemãs foram aderindo a esse movimento, como BMWs, Opels e Mercedes. Mas os Volkswagens ainda são os mais amplamente utilizados para se montar um típico Germanlook. Faróis. Para esse Germanlook optou-se pelo uso dos faróis modelo Porsche 911, que, como vocês podem ver nessa foto, eles são ligeiramente destacados, né, em relação ao paralama. Ele tem ali um ressalto, né, como se tivesse ali um pequeno relevo na parte superior, com um desenho muito semelhante ao do Porsche 911 da época. Já o setup de rodas, optou-se pelo uso de rodas BBS RS douradas, tamanho aro 15, com grandes pneus 205/55 aro 15. A cor da carroceria é o vermelho cereja, que era uma cor original desse carro. Frisos de janelas, todos pintados em preto. E grande destaque aqui para o escapamento duplo customizado na traseira, que é talvez o ponto de maior atenção nessa vista do carro. Fusca Veb Zangadinho. Esse projeto eu fiz para o aluno do curso Como Customizar o Seu Hercules, Anderson Rossi. Recentemente eu fiz uma entrevista com ele, vou deixar o vídeo no card aqui acima para você conferir depois. Ele usou os conhecimentos adquiridos no curso para montar ele mesmo o projeto do seu próprio Fusca. Esse Fusca segue o estilo Veb, fazendo uso de acessórios de customização de época e nacionais. Então, vamos descrever o setup que foi idealizado pelo Anderson e que eu ilustrei. Bom, começando pela cor, é a cor original do carro, um azul pavão bem bonito e outra cor muito apreciada pelos fãs de Volkswagen clássicos. Quanto aos acessórios de carroceria, nós temos para-choques lisos com faixa, faróis de neblina e demilha, retrovisor do Fusca mexicano, farol olho de boi e na parte traseira nós temos ali a luz de neblina. As rodas são as rodas Smooth Aro 15, que também tem um desenho bem próximo do original. Já para o interior, optou-se por preservar o volante cálice 180 graus, só que aqui na cor preta, o uso da alavanca de câmbio street curvada e utilização dos bancos nacionais Procar na frente, que tem um apoio ali muito melhor, são mais confortáveis do que os modelos originais. Que vocês estão vendo o desenho desse banco e algumas opções de revestimento que ele é oferecido. Gol BX Germanlook. Esse foi um projetinho bem simples que fiz em 2020 como celebração dos 40 anos do Gol, seguindo o estilo Germanlook, usando como base um Gol BX do começo dos anos 80. Uma das escolas de customização mais antigas dos Volkswagens, o Germanlook é um estilo relativamente discreto,
marcado pelo uso de rodas maiores, alguns acessórios alemães e uma carroceria original. Esse projeto, como foi dito, foi feito para um Gol no começo da década de 80, que apesar de não ser muito lembrado, é um autêntico Hercule porque usava o motor do Fusca. Vamos começar falando da pintura. Geralmente as cores usadas em um Germanlux são as de época, e nesse caso optou-se por manter a cor original de época, que é o bege palha, uma pintura sólida e que mantém o ar clássico dele. Rodas e pneus. Para manter um visual discreto, mas com um leve toque de diferenciação, foram escolhidas as rodas Eurovan T5 Aro 15 com tala 6. Essas rodas de alumínio vieram no utilitário esportivo, no utilitário europeu de mesmo nome, tá? As Eurovans ou Caravelas também, né? Que são as sucessoras da nossa Kombi. Elas remetem às rodas de aço que foram utilizadas nesses modelos e ajudam a dar ali uma cara mais raiz ao carro. São calçadas em pneus 185, 45 aro 15. Para-choques, tanto o dianteiro quanto o traseiro foram mantidos originais, por terem uma parte cromada e outra em plástico preto, combinam perfeitamente com as rodas Eurovan, que são de alumínio com a calota central em plástico preto. E, além disso, né, todos os detalhes ali em preto, como os frisos de janela, os retrovisores e maçanetas, tudo isso tem o objetivo de tirar a cara de vovô do carro e deixar ele com um visual um pouco mais despojado. Carmanguia Kauluk. A proposta para esse Carmanguia era customizá-lo segundo a escola Kauluk. Surgida em meados dos anos 60 no sul da Califórnia, o estilo Kauluk, abre parênteses, não confunda com o Cal Style, tá? Inclusive eu já fiz um vídeo explicando a diferença entre essas duas escolas de customização e também está no card aqui acima. Fecha parênteses. Esse é um dos estilos de customização mais antigos destinados aos Volkswagens. O Kauluk pega a referência dos carros de arrancada e as leva para um Hercule de rua. Por isso, o foco da preparação é no motor, e a estética traz o mínimo de acessórios em prol de eliminar peso e de uma estética mais agressiva. O Fusca é largamente o carro mais utilizado na cultura Kauluk, mas você pode utilizar um ou outro diferente. Começando então para falar da carroceria num tom de preto, cor preta, uso de retrovisores de competição. O carro seria totalmente em preto, então tanto os para-choques, os frisos, tudo pintado em preto. O carro também faria uso de faróis amarelos e utilizaria para-choques do modelo liso, que não é aquele com o poleiro, né? Já as rodas seriam as EMP BRM de 15 polegadas e com os pneus 165/55 na frente e 185/60 na traseira. Essa diferença entre a frente e a traseira ajuda o carro a ter um visual também mais esportivo e típico dos Kauluks, que o pessoal chama de nose down, que é a frente mais rebaixada e a traseira mais levantada. O escapamento traseiro seria um escapamento de duas saídas duplas do modelo Abarth. Como vocês podem ver nessa foto aqui, esse é o tipo desse escapamento. Carmanguia TC personalizado. Uma customização muito comum é a transformação de uma versão básica de um carro em uma versão esportiva ou luxuosa que ele poderia ter tido no passado ou não. Podemos pegar como exemplo os casos em que os donos de Gols, que caracterizam as versões básicas desses carros, em GTs, GTS e GTIs. Esse tipo de customização é chamado de tributo, pois ela preserva muitas características originais da versão que serviu de inspiração. O TL teve, no ano de 72, uma série especial chamada Personalizado, que se destacou por oferecer alguns acessórios esportivos. E se o Carmanguia TC, que era vendido naquele mesmo ano, também tivesse recebido essa mesma série especial? Foi isso então que esse projeto objetivou em retratar. Falando da pintura, inicialmente todos os TLs personalizados vinham na cor verde hippie, que depois foi disponibilizado para outros carros da linha Volkswagen. Então essa foi a cor que foi escolhida para esse projeto. Juntamente a ela vinham faixas adesivas esportivas pretas tanto na frente quanto na lateral e traseira do carro. E esse foi o padrão adotado para a customização desse Carmanguia TC. Falando do retrovisor, o retrovisor são utilizados
os retrovisores cônicos esportivos. As rodas, nós temos rodas Fuchs Aro 15. Esses dois itens não faziam parte de equipamentos de época do TL personalizado, mas foram selecionados aqui porque eles encaixam muito bem com o visual desse carro. A silhueta do Karmann Ghia TC é muito parecida com a do 911, então acaba que de perfil, essas peças que vieram do Porsche combinam muito bem com esse carro. Os pneus são na medida 185/60 Aro 15, Kombi GTI. E se em 1996 a Volkswagen resolvesse lançar uma versão esportiva da Combosa, inspirada no Rocket Pocket nacional Gol GTI Bolinha. Essa foi a inspiração para esse projeto de customização para a Kombi Clipper. Essa também seria uma customização chamada como estilo tributo. Então, começando pela inspiração, que foi o Gol GTI, e do Gol GTI veio também a pintura em branco Nakar, que é uma pintura perolizada e que recebe bastante destaque. Também do GTI vieram os retrovisores, tá bom? E os logos, principalmente esse da frente. O logo gravado na lateral, por conta das suas dimensões, provavelmente deveria ser feito numa medida maior, ou então poderia muito bem ser um simples adesivo mesmo, que seria inserido bem abaixo da parte da entrada de ar para o motor. As grades e os faróis da Kombi também seriam pintados no branco perolizado, esse branco Nakar. Para ajudar na harmonia do visual, receberia ali os piscas transparentes ou translúcidos, então você tem ali uma frente toda branca, ou descolorida. Você também teria para-choques recuados e pintados na cor da carroceria. Outros detalhes super legais dessa Kombi seriam as saias laterais e frontal, os faróis de neblina que foram instalados diretamente nessa saia frontal e as rodas de 15 polegadas do Gol GTI Bola. E assim nós temos uma Kombi bem esportiva. Claro que para acompanhar o visual seria muito legal que tivesse recebido também uma modificação de motor, quem sabe aí desenvolvendo uns 100 cavalos com aumento de cilindrada ali para 1.800 cilindradas, já seria algo interessante, Porsche 356 Red Velvet, e aqui a gente vai apresentar o nosso último projeto. A proposta para esse Porsche era fazer uma customização estilo Sport Retro, que visa transformar o carro em um carro de corrida de época. É uma customização bem comum em Porsches antigos, como eu já disse anteriormente, no caso do Invemo Rally, e que para os mais leigos acaba passando até despercebida. Como muitos dos meus projetos, esse aqui ganhou um nome exclusivo. Por conta da combinação de cores, eu resolvi batizá-lo de Red Velvet, em alusão ao bolo veludo vermelho, então que tem essa combinação de vermelho e creme, Os itens aqui empregados então foram os seguintes. Começando pela cor, a cor dele é uma cor vinho, combina muito bem com o interior, que é na cor bege, e faz uso também dos retrovisores aerodinâmicos, os retrovisores cônicos do Porsche 356. Aqui, como é o próprio Porsche, sem novidades, Adesivo com o número na lateral e na traseira e também remoção dos para-choques, para que esse carro aí tenha um visual mais limpo, e como é para competição, você não corre o risco ali de sofrer alguma penalidade, O carro também recebeu remoção dos emblemas, remoção do friso sobre a placa traseira, um escape duplo e as rodas de aço originais serão pintadas em preto com o centro diamantado. E aqui a gente finaliza a apresentação de 10 projetos que eu fiz de customização para Hercules. Espero que você tenha gostado dos projetos que nós apresentamos aqui, das soluções que nós adotamos para cada um deles. E se por acaso você gostou e quer ter o seu Hercules desenhado por mim, eu tenho uma oferta muito especial que eu estou preparando para Black Friday. Eu vou anunciar no dia 25 de novembro. Então, se você tem interesse de ficar por dentro, de saber todos os detalhes dessa oferta, te convido a clicar no link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado, para que você não perca em primeira mão todas as novidades
pode ser a chance de você ter o desenho do seu carro, do seu Hercules customizado, pode ser a chance de você conseguir visualizar como o seu carro vai ficar antes mesmo de adotar um ou outro procedimento, alguma modificação. Então pode valer muito a pena. Essa pode ser uma oportunidade única. Eu nunca fiz isso, não sei se vou fazer futuramente, mas a gente vai estar preparando aí uma condição muito especial para você, se de repente você aderir a essa oferta que a gente vai anunciar no dia 25 de novembro. Bom, no mais é isso. Agradeço por ter me acompanhado até aqui. Deixa no comentário aqui do vídeo qual foi o projeto que você mais gostou e se você quer outros vídeos como esse, né? Eu tenho outros projetos que de repente a gente pode estar compartilhando aqui também, tá bom? Então é isso, rapaziada. Um abraço e até mais.